Você gosta de Star Wars? Você gosta de animes? Você quer saber se Star Wars Visions vale a pena? Então fica aqui comigo que eu vou contar para você. Salve meu povo! Eu sou o Gabs e você está no canal Hypeverso. Esse é o primeiro vídeo deste canal, o primeiro, o único, o primeiríssimo. E nada melhor do que começar com o pé direito, né? E para o primeiro vídeo deste canal eu resolvi trazer um tema que eu gosto muito, que é falar sobre Star Wars. Então, para falar sobre Star Wars, nada melhor do que falar sobre a última série lançada pelo Disney Plus, que foi Star Wars Visions. Star Wars Visions é a mais nova série de anime lançada no Disney Plus. Ela foi lançada em 22 de setembro de 2021, caso você esteja vendo esse vídeo em 2022, 2023, 2024, 2025, sabe? Ela possui 9 episódios, sendo que cada episódio foi produzido por um estúdio diferente. Os episódios não têm uma linha cronológica exata, mas dá pra gente traçar mais ou menos uma linha cronológica, caso você tenha interesse de assistir eles nessa suposta linha cronológica, ok? Dito isso, os episódios se encaixam em momentos diferentes da cronologia de Star Wars. Então a gente tem episódios que vão desde antes do prequel, né, dos primeiros episódios, então seria episódio 1, 2 e 3, a Ameaça Fantasma é o primeiro episódio. Então você tem episódios que se passam antes sequer da Ameaça Fantasma. Lembrando, Star Wars Visions não é canônico, então por favor, editor, coloca aqui embaixo, não é canônico, tá? Só para vocês saberem. E vocês vão ver que tem episódios que fica difícil de você tornar os episódios canônicos porque eles trazem certas inconsistências para a história que já está estabelecida e que já foi dita como canônica dentro do universo de Star Wars. Mas antes de falar dos episódios que eu mais gostei, lembrando que eu não vou fazer uma análise por episódio para o vídeo não ficar muito longo, eu quero trazer algumas coisas extras aqui que podem servir para você que está naquela dúvida se você quer ou não quer assistir ainda Star Wars Visions, tirar essas dúvidas de vez e assistir porque realmente vale a pena. Existe talvez aqui uma possível inspiração em Love, Death and Robots, que é uma série da Netflix, por este formato, essa estrutura usada, parece muito a estrutura usada na série da Netflix. São episódios curtos de 15 a 20 minutos que contam uma história fechada dentro do episódio e se interligam com uma história maior, com o universo de Star Wars. Em Love, Death and Robots não existe isso. Os episódios contam uma história fechada e é só aquilo. Mas aqui em Star Wars Visions você tem essa ligação com o universo. Queria dizer também que a dublagem está muito boa. Eu assisti todos os episódios dublados em português e vi alguns trechos de episódios dublados em inglês. Mas não tenho nada a reclamar da dublagem brasileira, porque ela está excelente. Outra coisa que está muito incrível é a trilha sonora. Star Wars já é conhecido pela sua trilha sonora incrível. Em todos os filmes tem trilhas sonoras muito, muito boas. E aqui também não é diferente. Star Wars Visions tem uma trilha sonora muito, muito boa. Uma coisa interessante aqui é que por ser uma série de animes de vários estudos diferentes japoneses, a temática samurai e a temática Japão feudal está presente em vários episódios. Se eu não me engano, são só 3 episódios que isso não está muito evidente, mas o resto tem sempre permeado em sua história essa temática japonesa, essa temática samurai, o que nada difere da história de Star Wars mesmo, porque Star Wars também, de certa forma, é uma história de samurais. Os Jedi são comparados a samurais, pelo código de honra, pelo jeito pela filosofia que eles têm, pelo jeito que eles levam a vida. Então eu vou deixar aparecendo aqui na tela a ordem cronológica desses episódios, lembrando que se você não utilizar ela para assistir os episódios, nada impacta na sua experiência. Então eu mesmo assisti sem essa ordem cronológica, eu fui saber que existia isso, existia esse paralelo depois que eu já tinha assistido, tá? Então realmente não vai influenciar em nada na sua experiência. Um pequeno lembrete para você que está assistindo esse vídeo, eu vou falar dos episódios que eu mais gostei, mas eles têm spoiler, então você fica ligado nisso. Se você não gosta de spoiler, você vai primeiro ver os episódios e depois você volta aqui para conferir o que eu acho deles. Então vamos para a análise dos 3 episódios, lembrando que eu vou falar de 3 episódios que eu mais gostei, sendo que o terceiro desses 3 é o que eu menos gostei dos 3, o segundo fica no meio e o primeiro é aquele que eu realmente achei incrível, sensacional e maravilhoso. Esse terceiro episódio chama Os Gêmeos. Ele é produzido por Trigger, que também é responsável pela produção dos animes Kill la Kill e Darling in the Franxx.
O episódio conta a história de dois gêmeos criados artificialmente, onde o Império fez esses experimentos para que eles fossem criados para dominar a força e utilizar essa força para controlar o Cristal Kyber. Esse Cristal Kyber serviria como energia para alimentar um canhão que é acoplado em dois destroyers. Esses destroyers eles ficam alinhados um lado a lado e o canhão une eles, e esse canhão serviria para destruir planetas. O episódio começa dando esse panorama que eu falei para vocês, até que em certo momento o irmão homem, que é o Kari, ele se rebela porque ele não quer mais destruir os planetas, então ele rouba o Cristal Kyber para ele. É então que a irmã, mulher, que é a Anne, ela parte para confrontar o irmão e pegar o Cristal Kyber de volta. Esse Cristal Kyber ele serve na armadura dos dois, fazendo com que o domínio que eles têm sobre a força aumente e eles possam melhorar dessa forma em combate. Eu gosto desse episódio porque a dualidade que aparece é uma dualidade clássica do Star Wars. Embora os dois sejam Siths ou sejam do Império, você vê que o irmão homem, o cara, ele tem um lado bom, que ele quer usar a força para o bem. Então, essa dualidade sempre existiu em Star Wars e isso eu acho incrível, muito bom. E esse episódio é cheio dessa dualidade. As partes de combate que também aparecem nesse episódio são muito boas. Até a parte que a Anne tira os sabres e os sabres interagem com a armadura dela. E ela tem meio que sabres chicote, que não é comum de se ver, embora exista no universo de Star Wars. O que torna o combate entre os dois muito mais épico do que poderia ser. O visual desse episódio é muito bonito. É o segundo episódio mais bonito que eu acho, em questão visual. E a batalha entre os dois continua até que o Kari consegue destruir o canhão e os destroyers, numa cena incrível, em que ele está em cima de uma X-Wing e ele usa a X-Wing para saltar por espaço e cortar um dos destroyers ao meio, fazendo com que o canhão exploda. O segundo episódio que eu mais gostei é o episódio O Duelo. Ele é produzido pelo estúdio Kamikaze Douga, que é o estúdio responsável pela primeira e pela terceira parte de Jojo. O episódio mostra uma vila japonesa e que ela é atacada por bandidos. E eles vêm até a vila extorquir. É então que você descobre que o líder da vila está doente e quem assumiu o lugar dele é o filho dele. Eles então armaram uma emboscada para conseguir pegar esses bandidos. E aparentemente tudo estava indo bem e essa emboscada ia ter sucesso. É então que você descobre que tem um Lord Sith junto com os bandidos. E esse Lord Sith acaba por derrotar essa emboscada. Acontece que nesse meio tempo tinha um Ronin passando pela vila. Ronin, para quem não sabe, é um samurai sem mestre no Japão antigo. E esse Ronin vai enfrentar esse Lord Sith e esses bandidos. O legal desse episódio é que tem uma quebra de expectativa. Quando você vê o Ronin, você vê que ele vai enfrentar os bandidos e que ele vai puxar o sabre dele, você espera realmente que ele seja um Jedi. O que acontece é que o sabre dele é vermelho, então ele também é um Lord Sith. A gente está acostumado a ver, na temática de Star Wars, caçadores de Jedi. Mas é a primeira vez que aparece um caçador de Sith. Esse Ronin acaba vencendo o duelo, e pra gente saber que ele é um caçador de Sith no final, ele mostra o interior do kimono dele, e tem várias pedras de cristais Kybers vermelhos, que é esse cristal artificial produzido industrialmente, para alimentar os sabres dos Siths. E ele dá uma dessas pedras para pagar pelos danos que aconteceram para a vila, ao chefe da vila, que é essa criança. Além desse plot twist, eu gosto muito desse episódio porque ele faz referência aos filmes de samurai antigos, ao Akira Kurosawa, que é o diretor de vários filmes assim. Então a temática dele é toda em preto e branco, só fazendo destaque das cores de sabre que existem. Então as cores que mais aparecem destacadas são o vermelho, o verde, o azul, o amarelo, que são todas cores de sabre. E o melhor episódio para mim, de longe dessa lista, é o episódio Lopiocho. Ele é produzido pelo estúdio Geno Studio, que é o responsável pelo anime Golden Kamuy. No começo desse episódio tem uma contextualização de que o Império começou a tomar conta de um planeta e construir uma base militar nele. A construção dessa base militar e a utilização dela pelo Império tem afetado o desenvolvimento natural do planeta e também a sua natureza. Com a chegada do Império, eles também fizeram escravos de uma raça alienígena do local. E a chegada do Império resultou numa insatisfação da população natal do planeta. O episódio começa com essa criatura dessa raça alienígena fugindo de uma base do Império. Ela está usando um colar, o que significa que ela é uma escrava do Império. É então que ela encontra um pai e sua filha. Eles pertencem à família Yaburo. E o pai é o chefe dessa família e a filha é a Osho. E o chefe Yaburo e a Osho adotam essa escrava e dão o nome para ela de Lope.
Tem um salto, então, na história, 7 anos se passam e a gente já vê a Alope crescida e o chefe Aburo, Alope e Aosho estão lutando contra as forças do Império no planeta. Acontece que tem um conflito de ideias sobre qual seria o rumo certo a se tomar. Enquanto o chefe Aburo acha que eles têm que combater o Império a qualquer custo, Aosho tende a achar que a presença do Império pode ser benéfica para o planeta. E para ela, o certo a se fazer é apoiar o Império. Mais um tempo do episódio se passa, e em determinada cena em que estão a Lupe e a Osho dentro de um carro, eles são abordados por um general do Império, e esse general interroga a Osho sobre o que ela prometeu que ia fazer e não fez. Acontece que a Osho estava agindo pelas costas do pai dela, tentando trazer ele para o Império, e facilitando as coisas para o desenvolvimento do Império. É então que na frente da Lope, ela deserda para o lado do Império, e a Lope vendo aquilo, ela não consegue acreditar e ela foge do local. Ao relatar isso para o pai dela, o chefe Yaburo diz que chegou o momento de passar o conhecimento da família para Lope. É então, meus amigos, que acontece uma das partes mais incríveis desse episódio. Acontece que a família Yaburo, há muito tempo atrás, recebeu lições de como usar a força e de como usar um sabre de luz em combate. Essas lições foram passadas por um Jedi há muito tempo atrás, que ensinou os ancestrais da família Yaburo e que acabaram passando isso para o pai da Osho. Então acontece uma das cenas mais bonitas esteticamente e artisticamente do Star Wars Visions, inclusive em matéria de enredo, que é o chefe Yaburo passando para Luke o sabre de luz pertencente àquele Jedi e passado de geração em geração. Com isso, o chefe Yaburo diz que chegou o momento de ele confrontar a filha dele e ele vai atrás da Osho. A Lupe, temendo pelo que possa acontecer, pega o sabre de luz e vai até o encontro do pai dela e da Osho. Chegando lá, o chefe e a Osho têm uma batalha onde o chefe é ferido no olho que lhe resta, ficando totalmente cego. É então que a Lupe confronta a irmã dela e acontece uma das batalhas mais incríveis de Star Wars Visions. Essa batalha final é incrível e a Lupe acaba por derrotar a Osho nessa batalha. Eu gosto demais desse episódio porque eu acho que a arte desse episódio é uma das melhores que existem dentro dessa série de Star Wars. Sem contar que o enredo é muito bem construído, essa coisa de família, de tradição, de mudança. Dá para também traçar um paralelo entre o desenvolvimento que o Império traz, ao mesmo tempo que traz a tecnologia, também não é benéfico para a natureza. Enfim, simplesmente incrível. Para mim é o melhor episódio de todos dessa série. Essa foi a minha opinião sobre os 3 episódios que eu mais gostei dentro dessa série de Star Wars Visions. Eu acredito que a série toda vale a pena ver. Eu realmente não falei sobre todos os episódios aqui, senão a gente ia ficar discutindo e esse vídeo ia ficar simplesmente imenso. Então, por esse motivo, assista todos os episódios. Provavelmente vai ter episódio que você vai gostar menos e vai ter episódio que você vai gostar mais, da mesma forma que eu gostei desses 3, que para mim são incríveis e são os melhores da série. Mas dê uma chance à série. Esse formato de anime pode vir a beneficiar muito Star Wars porque é uma tentativa nova de trazer histórias que não foram contadas ainda dentro desse universo. E se você gostou do vídeo, então deixa o joinha, se inscreve no canal. Eu sei que eu não tenho conteúdo nenhum ainda, mas mais conteúdo tá aí por vir. Eu vou postar os vídeos de terça e sexta-feira, tá? Essa semana já vai ter mais vídeo, semana que vem já tem vídeo programado também. Então, compartilha também com quem você quiser, se você gostou desse vídeo. E tamo aí, beleza? É isso. Valeu!